Fala aí, garotos e garotas, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo, esse é o Eduardo04, seja bem-vindo a você que está assistindo esse vídeo. Logo no começo eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para saber quando eu vou postar os próximos vídeos. Então hoje eu vou contar para vocês a história do incidente do Dyatlov Pass. Em 1959, um grupo foi formado para uma expedição de esqui no norte dos Montes Urais, na antiga União Soviética. A expedição foi nomeada em homenagem ao 21º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de rádio de 23 anos no Instituto Politécnico de Ural, foi o líder que reuniu um grupo de outras 9 pessoas para a viagem, a maioria dos quais eram colegas dele. Só para deixar bem claro, todo mundo que foi lá para a expedição, todos eles eram muito experientes, lembrem-se disso. Cada membro do grupo, que consistia de 8 homens e 2 mulheres, era um alpinista de segundo grau, com experiência em passeios de esqui. Caso conseguissem realizar a expedição com sucesso, receberiam a certificação de terceiro grau após seu retorno. O objetivo da expedição era chegar até a montanha Gora Otorten, uma montanha localizada a 10 km a norte de onde foi o incidente. Essa rota, na época, era considerada como nível 3, que era mais difícil de ser atravessada. No dia 23 de janeiro, eles receberam o livro de rotas, que listava o curso deles seguindo a trilha 5. E no mesmo dia, eles foram partir para a expedição. Como eu disse, o grupo era formado por 9 pessoas, só que como os nomes são em russos, eu sei que eu vou errar falando, então eu vou deixar aí na tela para vocês. Vocês veem que eles têm todos na faixa de 20, 30 anos, todos à flor da idade, ou seja, não eram carinhas que, sabe, eles sabiam do perigo que eles estavam correndo, por isso que o grupo chegou de trem em Ivdel na manhã do dia 25 de janeiro, e em seguida eles foram de caminhão para Visay, uma aldeia que é o último povoado habitado ao norte. Enquanto passaram a noite em Visay, eles compraram e comeram pães para se manterem preparados para a caminhada do dia seguinte. Lá também eles foram informados de algumas lendas e mistérios envolvendo o local onde eles iriam. No caminho, eles passariam por uma montanha chamada Kholat-Syakhl, quer dizer, eu acho que é assim que se pronuncia, que na língua do povo Mansi, que é um povoado indígena que vive lá na região, significa Montanha dos Mortos. No dia 27 de janeiro, eles começaram sua jornada em direção à montanha Gora Otorten, que também na língua dos Mansi significa Não Vá Lá. No dia seguinte, um membro, Yuri Udin, que sofria de vários problemas de saúde, ele desistiu da viagem por causa de dores nos joelhos e nas costas. Ele foi o único que sobreviveu, tá? 1º de fevereiro, devido ao agravamento das condições climáticas, incluindo uma forte tempestade de neve, eles perderam a direção e desviaram para o oeste. Quando perceberam o erro, o grupo decidiu ficar ali, na encosta da montanha, e foi o local onde tudo aconteceu. Antes de viajar, o Dyatlov prometeu que ele enviaria muitos telegramas para a família dele, quer dizer, ele e todo mundo lá da expedição. Era planejado que eles voltassem no dia 12 de fevereiro, mas o dia passou e nenhuma mensagem foi recebida, e nada deles. No dia 20, os parentes exigiram que uma operação de resgate fosse atrás deles, encontrá-los. Vários alunos e professores se voluntariaram para procurar os estudantes. Foi só depois de algum tempo que o exército russo disse que iria ajudar nas buscas, com aviões e helicópteros. No dia 26 de fevereiro, os pesquisadores encontraram a tenda abandonada e gravemente danificada do grupo na Kholat-Syakhl. Todos os pertences e sapatos do grupo foram deixados para trás. Após algumas análises, eles perceberam que tinha uns cortes lá na barraca. Depois, analisando aqueles cortes, eles perceberam que os cortes foram feitos por uma lâmina, né? Sei lá, pode ser um gilete, uma faca, só que foram feitos de dentro para fora. Alguma coisa fez eles se assustarem e fizeram eles saírem correndo da tenda para rasgar ela e se esconder em algum lugar. Pegadas de pelo menos 8 pessoas, usando apenas meias ou até mesmo descalças, podiam ser seguidas até a borda de um bosque próximo. Após 500 metros, na orla da floresta, os pesquisadores encontraram os restos visíveis de uma pequena fogueira. Lá estavam os 2 primeiros corpos, George e Yuri, descalços e vestidos apenas com roupas íntimas. Nesse caso, gente, quando eu falo roupas íntimas, eu não falo de cueca, essas coisas não. Eu falo de roupa assim mesmo, roupa normal, que não é pra você sair no frio. No tronco da árvore havia pedaços de carne, e as mãos dos 2 estavam deslaceradas. Ou seja, eles meio que tentaram subir na árvore, só que como a mão deles estava congelada, eles não perceberam. Aí quando eles estavam subindo na árvore, meio que estava rasgando a mão deles, sabe? Ou seja, eles tentaram subir na árvore para tentar encontrar um acampamento, né? Porque também estava de noite, talvez eles não conseguiram. Quer dizer, óbvio que eles não conseguiram. Entre o pinheiro e o acampamento, os pesquisadores encontraram mais 3 corpos: Dyatlov, Zinaida e Rustin, que morreram em pose sugerindo que eles estavam tentando voltar para a barraca. Os outros 4 alpinistas não foram encontrados por mais de 2 meses. Foi aí que no dia 4 de maio, sobre mais ou menos 4 metros de neve, foram encontrados os corpos dos alpinistas restantes. 3 deles estavam bem mais vestidos que os outros,
e havia sinais de que algumas roupas dos que morreram primeiro tinham sido removidas para o uso pelos outros. 3 deles apresentavam ferimentos fatais, sendo 2 com fraturas cranianas e 2 com extensas fraturas torácicas. Para vocês terem uma ideia, a força necessária só para fazer esses ferimentos deles tinha que ser tipo uma batida de carro. O mais notável é que os corpos não traziam feridas externas, como se tivessem sido esmagados por um alto nível de pressão. A Ludmilla estava sem a língua e sem os olhos. O Samuel também estava sem os olhos. A análise das roupas identificou que elas continham um elevado nível de radiação. A autópsia de todos os corpos sugeriram que eles morreram na noite do dia 2. Inicialmente especulou-se que o povo Mansi poderia ter atacado e assassinado o grupo por invadir seu território, mas as investigações indicaram que isso não fazia sentido. O veredito foi que todos os integrantes do grupo morreram devido a uma força desconhecida. O inquérito foi oficialmente encerrado em maio de 1959, devido à ausência de parte culposa. Um garoto de 12 anos de idade chamado... como é que é o nome dele? Yuri Kantsevich, que mais tarde se tornou o chefe da fundação de Atlov, participou de 5 funerais dos alpinistas. Uma coisa bem curiosa que ele falou é que os corpos deles, dos meninos que estavam no caixão, eles tinham um aspecto meio bronzeado, sabe? Como se tivessem laranjas. Pra mim, não sei porquê. Pra mim não faz sentido não, tipo, um corpo do nada tá laranja. Depois de tudo isso que eu falei, é óbvio que o pessoal queria saber. Por que os meninos estavam... vou falar aqui, todos os questionamentos. Por que a barraca estava toda derrubada? Por que os meninos saíram no meio da neve com roupas de baixo? Por que especialmente a Ludmilla estava sem a língua? E o que teria feito eles saírem correndo no meio da noite sob uma nevasca, uma tempestade de neve? É aí que a gente entra nas teorias. Tem uma teoria que é bem famosa, que é a teoria da avalanche. Mesmo bem popular, ela foi muito questionada, porque... eu vou explicar para vocês. O grupo acordou em pânico e saiu pela tenda porque era uma avalanche. O grupo acordou em pânico e saiu pela tenda porque uma avalanche havia coberto a entrada da tenda, ou porque eles estavam com medo de que uma avalanche fosse iminente. Eles estavam mal vestidos porque estavam dormindo e correram para a segurança da floresta próxima, onde as árvores ajudariam a diminuir a neve que se aproximava. Na escuridão eles se dividiram ou em 2 ou 3 grupos. Um grupo fez uma fogueira, enquanto os outros tentaram retornar à barraca para recuperar as roupas deles. E todos eles congelaram antes que encontrassem a tenda lá e eles se protegerem. Em algum momento, algumas das roupas podem ter sido recuperadas ou trocadas dos mortos. Mas de qualquer forma, o grupo de 4 pessoas, cujos corpos foram severamente danificados, que foram os que foram encontrados lá naquela camada de neve, e o que explica a ausência de língua na Ludmilla é que ela deve ter sido arrancada por algum predador, sei lá, algum lobo. Só que tem algumas evidências que contradizem a teoria lá da avalanche. A localização da barraca não tinha sinais de uma avalanche ocorrida. Uma avalanche teria deixado padrões e fragmentos distribuídos em uma grande área. Se houvesse uma avalanche com força suficiente para varrer o acampamento, os corpos teriam sido varridos também. Isso teria causado lesões mais sérias e diferentes no processo, tanto que teria também, arrastado também as outras árvores, Mais de 100 expedições para a região foram realizadas desde o incidente, e nenhuma delas relatou condições que pudessem criar uma avalanche. As condições perigosas que foram encontradas em outras áreas, que tinham encostas mais íngremes, foram observadas em abril e maio, quando as nevascas de inverno estavam derretendo. Durante fevereiro, quando o incidente ocorreu, não tinha tais condições. Uma análise da inclinação do terreno indica que mesmo que pudesse ter havido uma avalanche muito específica e contornasse as outras áreas, sua trajetória teria ultrapassado a barraca. A barraca ela caiu assim, ela não foi. Entenderam, O Dyatlov era um esquiador muito experiente e Alexander estava estudando para seu mestrado em instrução de esqui e caminhadas na montanha. Nenhum dos dois teria acampado em um lugar que estivesse no caminho de uma potencial avalanche. Agora vamos para a teoria que para mim é a que faz mais sentido, que é a teoria dos militares. Tem pessoas que acreditam que foi um teste militar que acabou matando os alpinistas, sem querer obviamente. Há registros de bombas aéreas sendo testadas pelos militares na região na época em que os alpinistas estavam lá. Havia também esferas brilhantes no céu naquela vizinhança, possivelmente causadas por tal tipo de munição. Tanto que lembra que eu falei que os corpos estavam meio alaranjados, bronzeados? Então, porque muitos acreditam que foi por causa de uma radioatividade, tanto que as roupas dos meninos foram encontradas bem radioativas. O que prova essa teoria é exatamente esse ponto. No entanto, a dispersão radioativa teria afetado todos os alpinistas e seus equipamentos em vez de apenas alguns deles. Especula-se que os militares mexeram na cena para parecer que tudo não passou de um acidente e esconderam os 4 corpos abaixo da neve para disfarçar. O único sobrevivente, que foi o Yuri Yudin, que eu falei para vocês, tanto que ele morreu em 2013, disse que quando foi analisar os pertences para ver se pertenciam aos seus amigos, ele viu que tinha um pingente muito utilizado por soldados. Sabe quando tem filmes de soldados e eles usam um pingente com algo assim? Então foi encontrado um desses lá com pertence dos outros, que era pro Yuri identificar, tanto que ele teve que identificar todos os amigos dele,
deve ter sido muito difícil. Também disse que percebeu que um diário tinha sumido, já que eram 2, ele percebeu que faltava um. Essa aqui é uma teoria bem extraordinária, mas até que faz um pouco de sentido. Eu até acho legal, que é a teoria do Yeti. O especial Russian Yeti, The Killer List, produzido pelo Discovery Channel em 2014, explorou a teoria de que o grupo lá dos montanhistas foi morto por um Yeti russo. Os que sustentam essa teoria se baseiam no fato de terem sido encontradas pegadas enormes ao redor das barracas e que elas não foram constatadas no relatório oficial. O fato de que a barraca foi rasgada pela parte interna e o grupo terem sido encontrados com roupas de baixo sugere uma fuga em pânico. A barraca apresentava também pequenos rasgos na parte de baixo da face voltada para a floresta, que eles devem ter usado para espionar. Tipo, antes deles rasgarem para sair correndo, eles fizeram um cortezinho assim para observar a floresta e ver o que estava acontecendo. A última anotação feita no diário de uma das viajantes dizia: agora sabemos que o Homem das Neves existe. Tanto que lembra que eu falei para vocês do povo Mansi, que é aqueles indígenas que vivem perto de onde os montanhistas morreram. Tanto que, um crédito para eles, porque eles ajudaram muito a encontrar, a barraca, mesmo não encontrado ninguém vivo, pelo menos eles ajudaram a encontrar lá o local do incidente. O nome dado pelos Mansi ao local Montanha dos Mortos se dá pelo fato deles acreditarem na existência de enormes homens e espíritos na floresta, que não gostam daqueles que destroem a natureza, e que esses espíritos gostam de se alimentar de tecidos moles do corpo, como a língua. O exército russo, poucos meses antes da expedição, fez uma missão nos arredores do mesmo local, cujo objetivo era descobrir se a existência de Yetis era real. E essa é o que os que acreditam nessa teoria consideram a maior prova, que foi uma das últimas fotos tiradas pelos montanhistas. Uma delas mostra ao pé de algumas árvores a silhueta de um corpo escuro e bem grande. Apesar de alguns alegarem que essa foto é falsa, dos negativos originais, o misterioso corpo humano gigante também é encontrado. E por último é a teoria do OVNI, que obviamente que essas coisas misteriosas, óbvio que o pessoal vai meio que relacionar com alien, essas coisas. Outra teoria sugere que o grupo foi morto por esferas alienígenas. Isso porque um outro grupo de montanhistas que acamparam perto, na mesma região, perto de umas montanhas próximas, eles falaram que na noite do dia 12 eles viram umas esferas brilhantes lá em cima de onde os montanhistas estavam, na Colatsical. Tanto que a última foto que eles tiraram, a última mesmo, mostra algumas esferas brilhando. Eles tiram uma foto assim pra cima e tá lá umas esferas no céu. Até hoje ninguém sabe o que é. Pode ser OVNI? Pode. Pode ser negócio militar? Pode. Mas até hoje ninguém sabe. Por isso que o incidente do Passo de Dyatlov, ou então Dyatlov Pass mesmo, é um dos maiores mistérios do século XX. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha mostrado um pouco de como é a história do que aconteceu lá, explicado as teorias. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse caso, uma teoria sua, que você assim analisa os fatos e tenta ver, não, deve ter acontecido isso aqui por causa disso, por causa etc. Não se esqueçam de deixarem o like, se inscrever no canal, dos meus amigos, que a gente quer fazer 2021 um ano muito, muito produtivo. Então, pessoal, isso é tudo. Eu agradeço se você chegou até aqui. Então, falou!